papo de Bíblia, de forma bem simples e resumida, eu quero te dizer quem foi os nicolaítas. Da onde é oriundo essa classe de pessoas e qual era o seu propósito na igreja do século I, na igreja de Éfeso? Porque nós vimos a carta endereçada aos Éfesos. Jesus estava condenando algumas pessoas, não alguns cristãos, estava condenando algumas pessoas, alguns não eleitos, que estavam acatando, adotando para si as doutrinas dos nicolaítas. Não existe uma verdade absoluta de onde é oriundo essa classe de pessoas. Mas existe uma verdade que Jesus mesmo disse, que alguns têm acatado a doutrina dos nicolaítas, a qual ele aborrecia. Então, não há uma ordem absolutista de onde veio essa classe de pessoas, mas o que se sabe até então é que esse remanescente, chamados de nicolaítas, são remanescentes que não tinham qualquer respeito pelas escrituras, não tinha qualquer respeito pelo fundamento dos apóstolos, não tinha qualquer respeito pelo fundamento de Cristo, não tinha qualquer respeito pela morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Eram homens completamente presmíquos, que lançavam tropeços na igreja do Senhor do século I, com algumas doutrinas completamente contrárias, oposta e errônea. Sofisma, o que é sofisma? Sofisma é argumento aparentemente conclusivo, mas é inválido. Essa classe de pessoas não tinha qualquer ideia do que era evangelho e nenhum respeito do que era um evangelho. Eram pessoas completamente polígamas, eram pessoas completamente presmíquas, eram pessoas que não tinham qualquer tipo de relacionamento com a Escritura e com a fé em Jesus e os mandamentos de Deus. Mas eles faziam questão de se infiltrar no reino de Deus, na igreja do... Eram pessoas que não tinham qualquer tipo de respeito pelas Santas Escrituras e pelo Evangelho do Novo Testamento. Não bastasse eles acreditar num monte de heresia, não bastasse eles serem apegados aos seus pecados presmíquos, mas eles se infiltravam na igreja, se infiltravam no meio dos apóstolos, no meio dos filhos dos apóstolos pela fé, aqueles que obedeciam a mensagem de Jesus e aguardavam o seu retorno. Como nos dias de hoje, pessoas não aceitam mais o veredito de se decair da fé, de se apostatar e andar segundo os seus pecados. Não basta isso, eles se infiltram na igreja do Senhor, apresentando um evangelho completamente relativista, um evangelho completamente oposto daquilo que a Escritura defende, os pontos fundamentais dos evangelhos, Cristo esse crucificado, aquele que os apóstolos enalteceram, exaltavam, segundo o beneplácito da tua mensagem, do teu evangelho. Esses nicolaístas não tinham Jesus no teu coração, não tinha o evangelho de Jesus, as evidências na tua vida, mas eles faziam questão de serem usados por Satanás, de lançar tropeço aos escolhidos de Deus e aos eleitos. E muitas pessoas daquele tempo estavam adotando as suas teologias errôneas. Há muitas teologias errôneas por aí, não é verdade? Isso serve de alerta para mim, para você, para pessoas que querem ter um evangelho claro das Escrituras, a tomar cuidado por falsas heresias, por teologias estranhas, teologias errôneas. O que é uma teologia estranha? O que é uma teologia estranha? É uma teologia completamente oposta às Santas Escrituras do Novo Testamento. É uma teologia completamente oposta daquilo que Jesus ensinou, daquilo que Jesus partilhou aos seus discípulos e para a tua igreja. É uma teologia completamente oposta dos fundamentos dos apóstolos. E qual era o fundamento dos apóstolos? O fundamento dos apóstolos era Cristo este crucificado. As evidências de Jesus Cristo e a aceitação no sacrosanto evangelho. Então que nós venhamos aí ter uma noção do que é a doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas era nada mais nada menos do que a doutrina de Satanás. E a Bíblia vai dizer, por intermédio do apóstolo Paulo, aqueles que sacrificam os ídolos, sacrificam a Satanás. Aqueles que não guardam os mandamentos de Jesus, que não obedecem a Jesus, que não seguem os princípios básicos de Jesus, do Santo Evangelho, obedecem a Satanás. Porque não há como obedecer dois senhores, beber dois tipos de água, duas fontes. Ou há de amar um ou desprezar o outro. Então aqueles que não estão em Cristo Jesus é uma velha criatura, não é verdade? E anda segundo os preceitos e eficácia de Satanás. Não há uma base sólida absolutista oriundo da onde veio esses nicolaístas, mas o que se sabe por intermédio de Jesus, carta destinada a Éfeso, eram pessoas, eram falsos profetas, falsos ensinadores, era um falso evangelho, era um falso cristianismo, era uma falsa teoria daquilo que das verdades absolutistas do santo sacro evangelho. Então que nós venhamos aprender com essa classe de pessoas, repudiar os teus ensinamentos,
como Leonardo Gonçalves, Kleber Lucas, essas pessoas que ficam aí na internet buscando fama, né, e amaldiçoando o evangelho, amaldiçoando os cristãos, na verdade, trazendo outro fundamento, outra doutrina, outras questões do evangelho, outras teologias que não é compatível com as escrituras. Paulo lhe deixa um conselho pelo Espírito Santo de Deus dizendo, olha, se um anjo do céu, ou até mesmo nós, anunciar para vocês outro evangelho acerca do que já foi posto, esse é amaldiçoado, anátema, não descrédito, não é de Deus, ele está em trevas, este é a segunda eficácia de Satanás. Toma muito cuidado com o tipo de evangelho que você escuta por aí, um evangelho completamente capitalista, humano, centrado a doutrinas de demônio, completamente de pontos heréticos, errôneos, contrário ao Novo Testamento, contrário às Santas Escrituras. Duvide e suspeite de todo tipo de pregador, de todo tipo de pastor, de todo tipo de doutor, de todo tipo de ensinador que quer te levar a Deus baseado no Antigo Testamento, onde Cristo está escondido, onde é sombra das coisas futuras. Um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno, um evangelho que a Deus, a virtude do Espírito Santo, a verdade absolutista de Deus, é um evangelho que traz cruz, arrependimento, confissão, perdão de pecado. Amém? Deus te abençoe.